Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula na classe Adolescentes. A lição de hoje é a lição de número 9, que tem por tema Obrigações em Família. Me chamo Leonardo e quero convidar você a curvar sua cabeça para juntos fazermos uma oração e darmos início a mais esta aula. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais este momento na Tua presença. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que possamos aprender ainda mais, Senhor, sobre a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto de destaque de hoje, ele está em Colossenses, capítulo 3, e o versículo 20, que diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso, certo? Então, mais uma vez, repetindo, o tema da lição de hoje é obrigações em família. O que significa obrigação? Obrigação significa dever ou encargo. É aquilo que você precisa fazer ou que tem necessidade de fazer por causa de uma ideologia, por causa de um padrão ético ou por causa de um sistema que você segue, certo? Então, isso é a obrigação, é o dever ou um encargo, né? Existe um ditado, uma palavra, uma frase que diz assim: com seus cargos vêm os encargos, certo? Então, o que isso significa? Significa que com qualquer posição que você estiver, lá você vai ter os seus encargos, certo? Lá você vai ter os seus deveres, as suas obrigações. Quando falamos sobre obrigação, parece que o nosso cérebro ele já se associa a palavra a algo ruim ou algo desagradável. Mas nós vamos ver que isso não é verdade, certo? Então, Deus, quando Ele cria o mundo, Deus, quando Ele faz a sua criação, Ele deixa algumas obrigações para o homem, certo? Então, o homem tinha que cuidar do jardim, o homem tinha que nomear os animais, o homem tinha que proteger a criação de Deus. Então, são deveres, são obrigações. E isso não necessariamente é ruim. Então, o primeiro tópico, o primeiro tema da lição, traz por título o seguinte: Filhos, direitos versus deveres. Direitos versus deveres. É um tema interessante porque, quando a gente fala de filhos, né, nós pensamos, alguns pais acreditam que os filhos não têm direitos, só têm dever, obrigação. Já os filhos acreditam que têm muitos direitos, mais até do que os pais acreditam, ou deveriam ter. Então, eles criam até alguns direitos que nem existem. Então, existe essa questão aí na sociedade. Então, você que está me ouvindo neste momento, você acha que você tem algum direito? Você consegue pensar ou escrever em um papel quais são os seus direitos como filho, como adolescente, como jovem na sociedade, na sua família? Eu convido você a pensar pelo menos aí na sua mente, você listar os direitos que você acredita que possui, certo? Então, acreditando que vocês já listaram, conseguiram fazer alguma ordem aí de direitos que você acha que possui na sua mente, eu tenho quase certeza que você não colocou no meio desses direitos o direito de aprender, ou o direito à educação. Mas eu quero dizer para você que esse é o principal direito que você, como filho, tem. É o direito de ser educado, o direito de ser ensinado no caminho, tanto espiritualmente, como no caminho secular, no mundo secular. Então, você tem o direito de ser ensinado, tem o direito à educação. Este é um direito, inclusive, obtido por lei também, certo? Então, a própria palavra, ela diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, e assim também a nossa lei, o Estatuto do Brasil, certo? O ECA, ele também define que todo adolescente, toda criança, ele tem o direito de ser educado, ou de estar presente na escola. Embora muitos associem mais essa questão da educação a uma obrigação, mas quando a gente passa a observar isso como um direito nosso, nós podemos ver que isso não é algo ruim, certo? Então, a educação, ela não é algo ruim, ela é algo bom, tanto é que ela é um direito. Então,
você jovem, você adolescente que está me ouvindo, valorize mais esse direito que você tem, que você possui, que é garantido a você por lei. Então, veja o esforço que os seus pais têm feito para colocar você em uma escola, para comprar um bom material, o esforço que eles têm feito para você dia após dia, para que você possa aprender e se utilize desse direito para criar a sua trajetória de vida. Certo? Mas será que nós só temos direitos? Eu só citei um, que é o principal. Mas será que nós só temos direito? Não, nós também temos deveres, certo? Então, certamente, nós não temos apenas direitos, certo? Há uma razão para isso. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para quando nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportemos mais como crianças, certo? Então, nós também temos deveres na família. Nós temos deveres na sociedade. E esses deveres que nós temos na sociedade, eles são adquiridos, eles são ensinados dentro das nossas casas, dentro do nosso convívio familiar, certo? Enquanto a lista de direitos é bastante extensa, né? Acredito que a sua lista que você fez aí na sua mente, ela seja bastante extensa, a lista de deveres, ela é bem pequena, mas não menos importante, certo? Nós podemos resumir a lista de deveres que o filho ele tem na família, ou seja, o filho ele tem os seus direitos e os seus deveres. Os deveres nós podemos resumir em um único, que é obedecer o pai e a mãe, obedecer às autoridades familiares, certo? Então, essa é a obrigação que você tem no seu convívio familiar. A obrigação de obedecer, certo? Isso mostra respeito pela criação de Deus. Isso mostra respeito pela vontade de Deus, certo? Então, nós que somos filhos, devemos honrar e obedecer os nossos pais. Não importa se eles estão nos vendo ou se eles não estão, se eles estão presentes ou se eles estão ausentes. Nós precisamos obedecer e honrar o nome deles, certo? É por isso que na palavra está escrito, olha, como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo, quem você vê, certo? Se você não consegue amar ou respeitar ou obedecer aos seus pais que estão convivendo com você, você não pode dizer que ama ou respeita ou obedece a Deus que não vê, certo? Então nós precisamos aprender a obedecer em casa para que na sociedade nós possamos também aprender a conviver em sociedade. Porque veja, na sociedade você vai trabalhar, você vai participar de equipes, você vai ter pessoas que estarão sobre você na liderança. Na igreja você tem o seu pastor, na escola você tem o seu professor. Então, em todos os lugares das nossas vidas, nós teremos pessoas que estarão acima de nós. E teremos autoridades constituídas, certo? E acima de todas essas nós temos Deus. Então, é preciso aprender a obedecer. É preciso aprender a respeitar, certo? Então, você tem o direito de aprender, o direito de ser ensinado, o direito de ser educado, mas também você tem o dever de respeitar, de obedecer às autoridades, certo? Então, não adianta você querer aprender se você não respeita o seu professor. Não adianta você querer se aproximar mais de Deus se você não respeita o seu pastor. Não adianta, certo? Então, você primeiro precisa aprender para que os seus direitos eles sejam respeitados. Primeiro você precisa obedecer. Quando você obedece, você automaticamente está fazendo a vontade de Deus. O segundo tópico, ele tem por tema obediência, um estilo de vida, certo? Então, a obediência, ela não só é um dever, uma obrigação, como ela também pode se tornar um estilo de vida, certo? Então, quantas vezes você já se queixou por se ver obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Nem sempre concordamos ou até mesmo conseguimos acreditar
que aquela decisão será para o nosso bem. Veja bem, nós falamos aqui que precisamos obedecer os nossos pais, precisamos saber respeitar os nossos pais, precisamos tomar a palavra deles como ordenanças, como ordens, certo? Precisamos obedecer. Porém, isso não quer dizer, veja bem, não quer dizer que você, como ser humano, vai sempre concordar com os seus pais. Isso não tem nada de mais. Isso não é algo errado. Eu não concordo com a forma que o meu pai ou a minha mãe faz tal coisa. Não concordo. Mas você precisa obedecer. Precisa respeitar, certo? Discordar de algo não é necessariamente algo ruim. O problema é quando você tenta enfrentar, confrontar, desrespeitando seus pais porque você não concorda, certo? Não concordar não é algo errado. Até porque nós já estudamos em outras lições passadas que cada ser humano é diferente um do outro. Então, cada ser humano tem a sua própria personalidade, cada ser humano tem as suas próprias características, seus próprios gostos, e não necessariamente você vai ser uma cópia perfeita dos seus pais, certo? Na verdade, o ideal é que você nem seja uma cópia perfeita dos seus pais. Veja bem, para você não ficar com dúvidas, certo? Então, o ideal é que você siga o exemplo dos seus pais, mas sempre aperfeiçoando para a sua geração, para que os seus filhos olhem a sua vida e também aperfeiçoem tudo aquilo que eles aprenderam com você, pegar o que eles aprenderam de melhor com você e levem para os seus filhos, e assim por diante. E assim nós vamos vivendo uma geração que estará aprendendo com os erros do passado, certo? Então, não necessariamente você precisa concordar 100% com o que os seus pais falam, mas você precisa respeitar. Respeitar, certo, pessoal? Então, e por que você precisa respeitar? Porque quando você estiver mais adulto, você vai estar trabalhando, você vai ter um chefe lá no trabalho, você vai querer e vai ter que obedecer a ele, você vai ter que seguir ordens e caminhos, trajetórias que você talvez achasse melhor seguir de outra forma. Então, nem sempre a vida é como a gente quer, certo? Então, nem sempre o melhor caminho é aquele que você acha que é. É aquele que você acredita que seja o melhor caminho, certo? Então, na vida, nós iremos encontrar, no decorrer dela, várias pessoas que estarão sobre nós, certo? Várias pessoas que terão autoridade sobre nós. Isso é bom, porque é com isso que você vai aprendendo, é com isso que você vai edificando a sua vida e adquirindo experiência. Se você não tem respeito por aqueles que estão acima de você, você não aprende. E se você não aprende, você está fadado ao fracasso. Você não consegue crescer na sua vida. Você não consegue aprender, certo? Então, a obediência, ela não deve ser praticada somente quando estamos sendo observados e podemos com ela ter algum retorno, certo? Então, a obediência, ela não deve ser praticada apenas quando você está à vista dos homens, certo? Tem pessoas que, por exemplo, quando está no trabalho, ela obedece o chefe dela, faz tudo direitinho, tudo da forma que ele quer. Mas quando ele vira as costas, a Deus o respeito. Ele faz o que ele quer, joga as coisas para um lado, joga as coisas para o outro. Tem pessoas que obedecem para adquirir algum bem ou algum benefício, certo? Porém, a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos obedecer independentemente dos benefícios que nós iremos conquistar com essa obediência e devemos obedecer independente da pessoa que está acima de nós. Nós não devemos fazer acepção de pessoas, certo? Muito menos de líderes, certo? Então, se Deus ele constituiu sobre a tua vida um pastor, um líder, um coordenador, você, como liderado, deve respeitar aquele a quem Deus levantou, certo? Mas eu acho que seria melhor o irmão falando de tal. Mas eu acho que eu faria melhor. Veja, não importa se você faria melhor ou se o irmão falando de tal seria melhor. Nós devemos entender que quem está sobre a liderança, ele é constituído por Deus, certo? Então nós devemos ter o respeito.
o respeito. A Bíblia diz que Davi ele foi ungido como rei, Davi foi perseguido por Saul, Davi teve a oportunidade de acabar com o reinado de Saul e tomar a liderança do reino, porém Davi respeitou a posição de Saul e não tocou nele. Veja só, Davi já estava ungido, Saul já havia sido rejeitado por Deus, porém, embora Davi já fosse ungido e Saul rejeitado, o rei ainda era Saul, e Davi honrou essa liderança. Davi, ele disse, olha, há de mim tocar no ungido do Senhor. Então ele não ousou tocar em Saul. Então nós devemos ter isso como exemplo, devemos respeitar sempre quem está sobre as nossas vidas, como líder, como autoridade. Então, há uma história interessante na Bíblia, que é contada por Jesus sobre 2 irmãos, certo? Então, certa vez, um pai, ele tinha 2 filhos, chegou em um e disse, olha, vamos trabalhar comigo amanhã. Um filho disse, eu vou, e não foi. O outro disse, eu não vou, mas foi. Veja só que interessante. O que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, terminou indo. Então, Jesus ele termina essa história dizendo, quem foi que fez a vontade do Pai? E aí os seus discípulos disseram, o segundo, né? Ele disse que não ia, mas foi. Então é dessa forma, certo? Talvez o segundo filho ele não tivesse desejo de trabalhar naquele momento, certo? Talvez você está na sua casa assistindo o seu desenho animado, aí a sua mãe chega e diz, menino, vai comprar pão. E você não é obrigado a gostar disso. Você não é obrigado a ficar alegre porque você vai perder aquela parte lá do desenho que você está assistindo para ir comprar pão. Claro que não. Mas você tem a obrigação, o dever como filho, de respeitar a sua mãe e ir, certo? Então é isso que Jesus está querendo dizer, é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Embora não seja obrigatório você gostar, ficar feliz, você tem que obedecer, certo? Sabendo que o que os seus pais querem é o melhor para você. É o melhor para você. Então viver em obediência pode se tornar um estilo de vida e deve se tornar um estilo de vida. Você deve saber respeitar as autoridades, certo? Aí você pode estar me perguntando, porque sempre surgem essas perguntas que são meio extremas, né? Ah, e se meu pai disser que é popular de uma ponta, eu devo obedecer? Olha só, pessoal. Acima da autoridade dos seus pais está a autoridade de Deus, certo? Então, já adiantando a pergunta que talvez você esteja se fazendo, se acima de todas as autoridades está Deus, certo? Então, a autoridade de Deus, ela é a maior. Então, o maior respeito que você deve ter é a Deus e a sua palavra, certo? Então, tendo isso em mente, você não terá mais dúvida, você não terá mais questionamento. Então, tudo aquilo que não desfaz a vontade de Deus, tudo aquilo que não desfaz a autoridade de Deus, você deve tomar como uma ordem dos seus pais, deve respeitar, certo? Ah, o líder político, ele disse que nós devemos fazer tal coisa. Isso fere a dignidade cristã, isso fere aquilo que você aprendeu como certo na igreja, na escola bíblica, fere. Então você descarta, prefiro obedecer a Deus do que ao líder político, certo? Espero que você esteja entendendo. E para finalizar, o último tópico, ele tem por tema o papel da família. Antes de voltar ao céu, Jesus deu uma ordem a seus discípulos, que é de ir pelo mundo inteiro e anunciar a todas as pessoas o Evangelho. Essa ordem não foi somente aos seus discípulos, ela é para todos que um dia ouviram a mensagem das boas novas e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, certo? Então, antes de Jesus subir ao céu, ele deixou uma missão. Ele disse, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi uma missão, foi uma ordenança, foi uma ordem, certo? E essa ordem ela não foi apenas para os discípulos, não foi apenas para a igreja primitiva. Ela continua sendo uma obrigação, sendo um dever da igreja atual, da igreja do século XXI. Então, você, como membro do corpo de Cristo, você tem a obrigação de levar este evangelho adiante. Por quê? Porque nós somos uma família.
E o desejo de Deus, o desejo do Pai, é que essa família aumente cada vez mais, certo? Então, como está sendo a sua vida aonde você está andando? Será que você tem levado a palavra de Deus? Será que você tem levado um exemplo para os seus colegas na escola, para os seus colegas da sua vizinhança? Será que você tem sido exemplo, tem sido lembrado por coisas que fazem lembrar o reino de Deus, glorificar o reino de Deus? Ou será que você tem sido motivo de zombaria, motivo de chacota por causa de atitudes erradas que você tem feito? Certo? Vamos lembrar que em algumas aulas passadas a gente tratou sobre essa questão, sobre a questão de ser diferente. E Deus, ele chamou você para fazer a diferença. Então, assim como você tem deveres dentro da sua família, dentro da sua casa, com seus pais, com seus avós, com aqueles que estão acima de você na sua família, a sua família também tem deveres no mundo, tem deveres para a sociedade que devem ser cumpridas e também deveres para o reino de Deus, certo? Então, coloque na sua mente, obrigação, dever, não é necessariamente algo ruim, algo chato, né, como a gente costuma dizer. Por exemplo, a educação, nós vimos que a educação é um direito que você tem, mas nós colocamos muitas das vezes como uma obrigação. Isso termina se tornando algo ruim, algo chato. Mas não, a educação, ela pode se tornar algo bom e prazeroso quando você toma aquilo como um direito conquistado. Então, comece a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Comece a observar as coisas de uma forma diferente e você vai ver que Deus, ele quer o melhor para a sua vida. Amém? Por hoje é só, pessoal, e até a próxima. Fiquem todos com Deus.